Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem pelo Brasil e pelo mundo de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. Você já se perguntou como é passar uma noite no corredor da morte? Agora, você pode, embora provavelmente não vá dormir muito. Esta prisão transformada em albergue vem com história, intriga e aparições suficientes para causar um arrepio permanente na sua espinha. Sons de gritos fantasmagóricos, testemunhos de paralisia do sono ou um fantasma ao fundo da cama. Estes são apenas alguns dos episódios que os clientes do Ottawa Jail Hostel relataram depois de noites mal dormidas. No vídeo de hoje, contaremos a história do Ottawa Jail Hostel, uma prisão secular transformada em albergue. A prisão do condado de Carleton, em Ottawa, fica localizada na Nicholas Street, entre Wilbrod Road e Laurier Avenue East. A Carleton County Jail foi a primeira penitenciária construída na área de Ottawa. Este edifício de 3 andares e meio, com estilo italiano, foi projetado por Henry Horsey e concluído em 1862. Henry Rod Horsey foi um proeminente arquiteto do século XIX que projetou muitos edifícios cívicos e igrejas em Ottawa e no leste de Ontário. Construído diretamente adjacente a um tribunal, a prisão foi o local de muitas execuções. Ao longo de sua história, a prisão manteve criminosos de todos os tipos, de pequenos infratores a assassinos brutais. Na época, a instalação mais moderna do Canadá. Moderno não significava luxo, mas sofrimento. No final dos anos 1800, quando esta prisão foi aberta, a punição era diferente, com superlotação, doenças e abuso generalizado. Diferentemente de hoje, abuso nas mãos de outros presos era raro. Em vez disso, nas mãos de guardas, violência geral e altas mortes. A prisão de Ottawa foi inaugurada como uma prisão de reabilitação e detenção para criminosos da região. No entanto, homens, mulheres e até crianças foram maltratados e até enforcados na prisão. Os piores infratores eram maltratados com fome. Comida servida apenas uma vez ao dia. A maioria das mulheres e crianças eram de famílias pobres. Essas foram forçadas a assumir muitas dívidas. Quando não pagas, a prisão se tornou seu lar. Algumas famílias inteiras moravam na prisão. Os presos eram deixados sozinhos. A vida na prisão era um teste de paciência, pois o dia e a noite você vivia em uma cela minúscula e tinha permissão para andar pelos corredores confinados de cada bloco de celas. O confinamento solitário, ou o buraco, era um lugar a ser evitado. Os homens punidos eram despidos, acorrentados de bruços em um chão frio de pedra, deixados sozinhos por 23 horas e 45 minutos todos os dias, com apenas 15 minutos para se alongar. Também no porão ficava a quarentena, usada para abrigar imigrantes no Canadá
suspeitos de estarem doentes. Embora o prédio de 3,5 andares tenha sido projetado para ser imponente, os prisioneiros ficavam mais intimidados pelas péssimas condições de vida que acompanhavam o tempo atrás das grades. Os prisioneiros da Nicholas Street Jail não tinham muito o que fazer além de vagar sem rumo pelos corredores da prisão, ou esperar o dia seguinte em uma cela que não tinha aquecimento, iluminação, ventilação ou banheiros. A cadeia da Nicholas Street era o lar de assassinos, doentes mentais e aqueles encarcerados por infrações menores, como embriaguez e conduta desordeira. Registros antigos da cadeia citam linguagem chula e argumentativa como motivos para a prisão, especialmente se você fosse ouvido insultando ou discutindo em público. Antigamente, não havia leis separadas para as crianças. Elas enfrentavam as mesmas acusações que os adultos, embora os juízes fossem mais propensos a serem lenientes com crianças, a menos que ele ou ela fosse um infrator reincidente. Todas as crianças menores de 12 anos eram alojadas no lado feminino da prisão. O prisioneiro mais jovem na prisão de Nicholas Street tinha apenas 6 anos. Quando morriam, esses prisioneiros eram frequentemente enterrados em covas sem identificação no terreno da prisão. Após mais de 100 anos em operação, as portas da Nicholas Street Jail foram fechadas em 1972, devido às péssimas condições de vida. Os presos foram transferidos para o recém-inaugurado Ottawa Carleton Regional Detention Center, em Blackburn Hamlet. 3 pessoas foram enforcadas na prisão de Nicholas Street. Talvez o evento mais famoso na história do edifício seja o enforcamento de Patrick J. Helland, em 11 de fevereiro de 1869. Helland foi acusado do assassinato de Thomas Darcy McGee e foi tão desprezado que cerca de 5.000 pessoas compareceram para assistir ao enforcamento de Helland. O juiz prometeu a Helland que seria enterrado no jazigo de sua família em Montreal. Mas como havia medo de que muitos se revoltassem no local, o corpo de Helland foi secretamente enterrado em um local não revelado, no terreno da prisão. Talvez em uma cova sem identificação no pátio dessa prisão, o que foi uma afronta ao seu desejo de um enterro católico adequado. Em 1933, William George Seabrook foi enforcado na prisão por atirar em um funcionário de uma oficina mecânica em um assalto ocorrido 2 anos antes. A última sentença de morte executada na prisão foi a de Eugene Larment e foi enforcado em 1946 pelo assassinato do detetive de polícia de Ottawa, Thomas Stoneman. Depois que a prisão fechou suas portas em 1972, a Hostel International viu o potencial no edifício vazio e o comprou, converteu e abriu para pessoas que passavam pela área. O último andar, que já foi usado como corredor da morte, foi restaurado às suas condições originais para que os visitantes possam visitar o espaço. Dada a história única do edifício, talvez não seja surpreendente que persistam rumores de que o Ottawa Jail Hostel é mal assombrado. Dizem que espíritos de presos que antes eram mantidos dentro do edifício contra sua vontade vagam pelo edifício à noite, batendo portas, aparecendo aos pés das camas dos hóspedes e emprestando suas vozes desencarnadas aos corredores e salas comuns. Atualmente, o edifício é considerado um dos locais mais assombrados de todo o Canadá. A maior parte da estrutura e acessórios originais foram salvos e restaurados. O último andar, que serviu como corredor da morte da Nicholas Street Jail,
foi restaurado à sua condição original e aberto para passeios diários e pernoites ocasionais. The Hole, também conhecida como confinamento solitário. Esta área da prisão é preenchida com uma energia negativa e ameaçadora. Visitantes relatam sentimentos avassaladores de desespero nesse espaço apertado e sem luz. The Gallows, o método de execução preferido da prisão, ainda está de pé e funcional. Então, não tente. Hóspedes do hotel ouvem passos, vozes desencarnadas e outros sons desconcertantes vindo da câmara de execução. O lounge. O lounge do albergue já foi usado para abrigar mulheres e crianças prisioneiras, cujos ecos ainda podem ser ouvidos hoje. Os visitantes afirmam ouvir sons de crianças chorando e gritando, assim como batidas em portas e passos na sala vazia. Assim que você entra no prédio, não consegue deixar de sentir uma profunda sensação de tristeza, melancolia e angústia. Enquanto estiver no albergue, prepare-se para se assustar com algumas das histórias de terror contadas pelos guias sobre incidentes assustadores que aconteceram nesta antiga prisão. À medida que os viajantes começaram a passar as noites no albergue, muitos relataram eventos inexplicáveis que ocorreram por todo o prédio e terreno. O Ottawa Jail Hostel oferece todos os tipos de acomodações em celas para os viajantes. Se você não for muito claustrofóbico, opte pela Authentic Jail Cell para realmente recriar a experiência da prisão. Esta cela mede 3 pés por 9 pés, ou seja, 92 centímetros por 2,75 metros. O fantasma de Patrick Hellion é provavelmente o fantasma mais famoso do albergue. Você o verá andando pelos corredores em direção à forca onde foi enforcado. Dizem que seu espírito inquieto é causado por um enterro indigno após sua execução. O fantasma de Patrick aparece também aos pés da cama com uma Bíblia na mão. O diretor adjunto, Jeff Delgado, lembra-se de uma experiência particular em que uma mulher adormeceu no antigo gabinete do diretor. Os funcionários ficaram preocupados quando não a viram no dia seguinte, e quando Jeff foi ver como ela estava, encontrou-a na cama, paralisada. Um membro da segurança foi sacudi-la para acordá-la. Quando ela abriu os olhos, estava muito assustada e histérica. A mulher contou-nos que uma menina lhe tinha aparecido durante o sono no quarto. Esta, segundo ela, abraçou-a para que ela não pudesse se mexer e acordar. Também lhe teria sussurrado algo ao ouvido, do qual a mulher apenas se lembra da palavra "me ajude". Embora a história possa parecer absurda, a mulher não sabia que este era o antigo gabinete do diretor. Além disso, a mulher foi capaz de descrever o escritório e a criança. Prepare-se para ser acordado por um sussurro no seu ouvido ou por passos perto da sua cama. Ecos de gritos de fantasma. Vários hóspedes do albergue relataram ter ouvido esses ruídos, sobretudo no salão principal. Isso porque esta sala era usada como ponto de encontro de mulheres e crianças durante as refeições. Outra ocorrência sobrenatural foi a presença fantasmagórica de uma menina e um velho, testemunhados por várias pessoas. Em um dos passeios na antiga prisão, o guia apontou para a rocha sob a qual o corpo de Helen possivelmente está enterrado e disse: "Nunca provoque Helen, ou seu nariz sangrará." Ele explicou que um grupo de crianças em idade escolar uma vez pulou no túmulo de Helen e gritou seu nome. Consequentemente, os narizes das crianças começaram a sangrar.
Quando você for a Ottawa, no Canadá, se hospede no Ottawa Jail Hostel. Claro, se tiver coragem. Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou e se passa no Canadá. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like, seu joinha, compartilhem e toquem no sininho. Daqui 15 dias, estarei de volta com mais uma história sobrenatural aqui, no Limite da Imaginação. Até mais.